E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Finalizamos aí o nosso segundo bimestre, né? Tivemos o assunto aí, já fizemos no primeiro bimestre, introdução aos primeiros socorros, avaliação da vítima, primária, secundária, suporte à vida, hemorragia e choque. A partir do segundo bimestre, já estudamos lesões, curativos e bandagens, traumatismo crânioencefálico e lesões medulares. E agora, para finalizar o conteúdo do segundo bimestre, tá? Mas esse aí já a gente vai contar para o terceiro bimestre, emergências relacionadas a doenças cardiovasculares e acidente vascular encefálico, que vamos estudar na próxima aula. Tá? Então, hoje falaremos especificamente sobre emergências relacionadas a doenças cardiovasculares. Então, nas doenças cardiovasculares, vamos lá, vocês conhecem vários termos, né, que podem ser utilizados. Por exemplo, a síndrome aguda coronariana, ou síndrome coronariana aguda, né, ela é caracterizada como uma isquemia cardíaca. Já vou explicar para vocês de uma forma bem simples o que seria isso aí. O que acontece? Os baixos níveis de oxigênio no músculo cardíaco, né, podem causar um sintoma mais proeminente, por exemplo, uma dor torácica. Tá? Por que isso acontece? Quando o suprimento está inadequado de sangue para o coração. Tá? Então aí a gente já está falando da própria isquemia cardíaca. E, consequentemente, o que seria isso aí? Algumas condições. Quais as condições que podem estar surgindo aí? Angina estável, instável, o ataque cardíaco, né, o infarto agudo do miocárdio, né, que é mais conhecido, e aonde que a porção do tecido cardíaco ele infarta. O que seria isso? Ele fica praticamente morto, ele tem uma resposta, né? Tudo isso aí, ele pode ser causado por doenças da artéria coronária, tá? E também pode ser chamada de doença coronariana. Vamos lá. A principal causa de mortalidade nos países industrializados, tá? Aqui temos aí, de um lado nos slides, as principais causas de morte no mundo, são dados de 2016, e no outro lado temos os dados de 2018, o número de mortes por ocorrência no Brasil, tá joia? Vocês podem comparar que vai ser bem parecido. Vamos lá. As causas de morte no mundo são pelas doenças cardiovasculares. Praticamente 32% aí das causas de morte. No Brasil, doenças do aparelho circulatório, né? Aí do lado está o número de pessoas. Então, vocês podem ver que é mais evidente também, tá? Então, só muda um pouquinho o nome. No mundo, a segunda principal causa de morte é o câncer, que alcança aí 16% da população. No Brasil, são os tumores, tá? Então, vocês podem ver que o que muda um pouquinho é a nomenclatura, né? A terceira principal causa de morte são as doenças respiratórias, tanto no Brasil quanto no mundo, seguido pelas diabetes, tá? No mundo, infecções respiratórias, 4%, demência, 4%, mortalidade neonatal, 3%, doenças diarreicas, 3%, viu? Doenças diarreicas também causam a morte, acidentes de trânsito, 2,5%, e doenças hepáticas. Doenças hepáticas sendo doenças do fígado. Continuando, vamos lá falar do Brasil. Em quarto lugar, temos as causas externas de morbidade e mortalidade, as doenças endócrinas nutricionais e metabólicas, seguidas pelos sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, doenças do aparelho digestivo, seguido pelas doenças infecciosas parasitárias, doenças do aparelho geniturinário, tá? E doenças do sistema nervoso, tá bom? Então, por exemplo, as principais causas de morte, tá? A nossa fonte que tivemos foi do IHME, que é o Global Burden of Disease, tá? E agora a fonte do Brasil foram os dados preliminares de mortalidade do DataSUS, tá joia? Então, isso aí tudo ciência, né? Quais são as principais causas de morte no Brasil e no mundo. Então, por que eu trouxe esse gráfico para vocês? Para vocês verem o quão importante a gente estudar as doenças cardiovasculares e as doenças do aparelho circulatório para a gente saber como atender essa pessoa, como fazer o primeiro atendimento de urgência, de emergência, caso vocês se depararem nessa situação, né? Então, vocês vão ver que não é uma situação fácil ou comum de acontecer com você, talvez isso já aconteceu com você, ou com o seu amigo, com alguém da família, né? Talvez não tinha ninguém por perto para estar auxiliando, né? Às vezes pode vir a acontecer
uma causa imprevisível, né? Mas muitas vezes a gente pode evitar alguma coisa, algum fato de que pode piorar a situação. Tá? Então, vamos falar do sistema coronariano. A composição do sistema coronariano, o que seria? Artérias e veias coronárias. Tá? Então, vamos lá, a gente já falou isso aí, só para relembrar vocês, a veia. O que é a veia? As veias, elas levam o sangue ao coração, do sangue ele vindo do corpo. Tá? Então, vindo do corpo, leva para o coração. As paredes são mais finas que a das artérias. Lembra que a gente viu quando pode sangrar, alguma coisa, qual é a diferença do sangramento da veia, qual é o sangramento da artéria, qual é a diferença, qual que jorra mais sangue, qual que é a coloração, tá? A gente já viu tudo isso aí. Falando das artérias, as artérias levam o sangue do coração para todo o corpo, tá? Então essa é a diferença. A veia, né, leva o sangue do corpo para o coração e a artéria leva o sangue do coração para o corpo. Então, as suas paredes, elas são espessas e dilatáveis. Tá joia? E também temos aí os vasos sanguíneos, né, que eles seriam para suprir a intimidade do miocárdio de oxigênio e nutrientes e remover o CO2 e detritos. Então, essa é a função dos vasos sanguíneos, também para estar limpando aí o nosso sangue, né, e remover os detritos e o CO2. A doença arterial coronariana, ela causa o estreitamento da abertura da artéria coronária, tá? Então, vamos lá. Vocês podem observar aqui, ó, né, a artéria coronária. Peguem essa figura aqui, ó, onde está a artéria coronária. Vejam só, qual é o comprimento delas. A gente vai pegar esse feixezinho aqui da artéria coronária. Antes de falar dela, tá? Aqui a gente está vendo aqui o músculo do coração saudável. Tá? E aqui a gente está vendo o músculo do músculo cardíaco morto. Então essa seria a diferença, né? Aqui vocês podem ver a vitalidade, a cor, qual que é a diferença de uma parte da outra, quando o coração está saudável, quando o coração ele tá morto. Então essa que é a diferença de vocês estarem visualizando isso aí no tecido cardíaco. Tá? Então agora vamos falar da nossa artéria coronária. Vocês podem ver, tá? Da artéria coronária, onde é que ela leva o sangue do coração para o restante do corpo, tá? Para as extremidades. Então, aqui, a artéria coronária, vamos lá. O coágulo, na artéria coronária, por exemplo, pode vir uma placa de colesterol. O que é isso? Um pouquinho de gordura ali na artéria coronária. O que isso pode acontecer? Pode estar causando alguns coágulos, tá? Alguns coágulos aqui na veia, onde é que passa o fluxo do sangue, né? E ele pode bloquear o fluxo do sangue, tá? Então, por isso, quando as pessoas falam, tem colesterol, o colesterol tá alto, tá isso, tá? Isso é que significa, tá? O estreitamento da abertura da artéria coronária. Isso aí, o que pode causar? A restrição do fluxo sanguíneo que chega ao coração, tá? Então, se tendo dificuldade para o fluxo sanguíneo para chegar no coração, então a gente vai ter uma certa dificuldade também para ele estar enviando para as demais partes do corpo. Tá? Então, isso pode causar várias situações, né? Uma delas é a angina do peito, que a gente vai falar mais especificamente aqui para frente da nossa aula, tá? Estenose da artéria, tá? Aqui temos a figura onde é que você pode ver a isquemia, onde é que o músculo cardíaco ele não recebe oxigênio suficiente, tá? Então é isso que acontece quando tem a isquemia. Vamos lá, quais são os fatores de risco cardíaco? Quais são os fatores de risco cardíaco? Gente, vamos lá, vocês todos devem saber isso aqui de cor e salteado. Inatividade física, estilo de vida sedentário. Primeiro, obesidade, fator de risco cardíaco. Tabagismo, tá? Quem fumou ali e tal. Altos níveis séricos de colesterol e triglicerídeos. Diabetes, tá? Então aqui a gente está falando da diabetes, a gente já está falando de alimentação, né? De uma alimentação ruim, com excesso de açúcar, massas, enfim. Tensão, frustração ou convites prolongados. A idade, a incidência aumenta após os 30 anos de idade, tá? Então, assim, esse risco cardíaco muitas vezes é aquela doença silenciosa, né? Muitas vezes a pessoa tem uma pressão alta, né? Vamos lá, aqui temos aí também citando a hipertensão, muitas vezes ela tem a hipertensão ou pressão alta
por um longo período da sua vida, só que como muitas vezes é assintomático, né, ela não leva em consideração. Isso aí vai agravando, e uma doença puxa a outra, né? Então, por exemplo, a hipertensão é uma das principais causas da doença renal crônica, tá? Hipertensão, diabetes, então por isso a gente tem que cuidar, né? Mesmo que ela é assintomática, a gente tem que cuidar, tem que estar controlando, tendo atitudes preventivas para que ela não aumente, enfim. Gênero masculino, tá? Também é um fator de risco cardíaco, então, ou seja, os homens eles têm um risco maior do que as mulheres. Uso de contraceptivos orais em mulheres com mais de 40 anos de idade. História familiar de doença, ou seja, né, história familiar de doença cardíaca, isso aí é genético, tá? Prematura igualmente debaixo dos 60 anos de idade. Tá joia? Então, esses são todos os fatores do risco cardíaco que eles podem vir a desencadear várias situações. Na doença arterial coronariana, vocês vão ouvir falar de dois termos. Aterosclerose. 2, arteriosclerose. Prestem bem atenção na diferença disso aí, tá? Então, vamos lá, vamos analisar essas duas figuras. A artéria normal. A artéria normal, vocês podem ver o fluxo sanguíneo, teoricamente, né, pela figura, vocês podem ver que ele é para passar de uma forma amena, né? Onde é que não é para ter complicações. Agora também temos a placa de arteriosclerose, tá? Então aqui que eu estou falando para vocês, onde é que a artéria ela fica estreitada pela placa, tá? Então aqui temos a placa de gordura, a placa de colesterol, onde vai estreitar a passagem do fluxo sanguíneo, tá? Então a aterosclerose, o que seria isso? Substâncias gordurosas e outros resíduos são depositados nas paredes das artérias. Tá? Então, isso daqui, por exemplo, isso aqui seria aterosclerose por uma placa de arteriosclerose. Tá? Então, o que vem a acontecer? Oclusão dos vasos sanguíneos, onde tem a irregularidade da superfície, a adesão das plaquetas circulantes no tronco. Tá joia? Agora, a arteriosclerose são as artérias, elas perdem a elasticidade e causa o aumento da pressão arterial. Tá? Então, vocês podem ver que a aterosclerose, tá, ela vem ocasionar a arteriosclerose, que pode causar a hipertensão arterial, a doença renal crônica, o acidente vascular encefálico. Vou falar para vocês de três doenças aí que podem acontecer, do fator de risco cardíaco, que pode vir a ocasionar angina pectoris ou simplesmente dor no peito, insuficiência cardíaca congestiva e infarto do miocárdio. Vou falar um pouquinho para vocês de cada uma delas. Vamos falar primeiro da dor no peito, da angina pectoris. Vocês podem ver que eu deixei amarelinho aí para cima, lá em cima, ali para vocês verem sobre o que nós estamos falando. Dor no peito ela pode ser causada por situações de estresse emocional ou esforço físico. Tá? Por exemplo, uma pessoa que está brigando com a família, ou brigando com um colega, ou brigando no próprio serviço, no próprio ambiente de trabalho. Tá? Isso pode vir a ocasionar um estresse emocional, que a pessoa fica nervosa, a pessoa fica revoltada, o coração começou a palpitar mais rápido, o batimento cardíaco acelerou, ela ficou nervosa, começou a suar, enfim, começou a dar dor no peitoral, tá? Ou até mesmo o esforço físico, como nos deparamos no dia a dia aí, né? Hoje tenho certeza que todo mundo faz atividade física, seja ela bicicleta, seja caminhar, seja musculação, seja futebol, N coisas aí pra gente, N modalidades para a gente estar praticando. O esforço físico também causa dor no peito, Vocês já viram aquele atleta, ou até mesmo alguém que está, não necessariamente atleta, uma pessoa que está simplesmente praticando algum tipo de esporte, e do nada ela para. Ela não consegue mais, por quê? Porque sentiu dor no peito. Então, a gente vai ver qual que é o atendimento de primeiros socorros nessa situação. Tá joia? Então, fiquem tranquilos quanto a isso aí. O que significa isso, essas situações de estresse emocional, esforço físico? O coração, ele trabalha mais. Batimento cardíaco, ele aumenta. Exige maior fluxo de sangue, tá? Por isso que ele bate de uma maneira mais rápida. A aterosclerose, ela se assemelha a uma demanda insuficiente de sangue, por isso que o coração trabalha mais, você se sente mais ofegante, tá? E assim por diante.
Miocárdio, ele é privado de oxigênio. Miocárdio é o nosso músculo, o músculo cardíaco, tá, gente? O músculo do coração. E vem causar angina pectoris ou dor no peito. Vamos lá. A angina, ela é caracterizada pela demanda do coração por oxigênio, é temporariamente maior que o volume recebido. Tá? Então, a demanda, né, ela é maior, só que o volume que recebido está sendo menor. Tá? Então, consequentemente, isso aí vai acontecer? O suprimento limitado de sangue rico em oxigênio, o que vem ocasionar a obstrução de maior ou igual a 70% do diâmetro do vaso. Então, vocês pensem, o vaso, né? Então, quando a dor no peito é quando praticamente você tem 30% do diâmetro do vaso ou menos livre. Tá? Por isso que vem a ocorrer essa dor no peitoral. Tá? Então, vou falar para vocês, vamos fazer uma diferença, tá? Que vocês podem ver que vamos falar sobre a angina pectoris, dor no peito estável, e a dor no peito instável. Tá? E vamos subdividir quando que ela ocorre, qual que é a condição mais frequente, quando há uma sobrecarga, quando é reversível ou não reversível, e a dor. Tá? Então vamos lá. Vamos falar da angina estável. Ela ocorre quando a vítima sobrecarrega o coração, aumentando assim a demanda de oxigênio. Agora, a angina instável, o espasmo de uma artéria coronária doente, limitando o suprimento de sangue para o tecido cardíaco distal. Qual que seriam as condições mais frequentes da angina estável? Tá? Vocês podem ver que estou fazendo uma comparação para simplificar aí para vocês o entendimento. Condição mais frequência da angina estável é climas frios, exercício físico, refeições volumosas. Tá, então vamos lá. Consequentemente, vamos pensar lá no clima frio. Consequentemente, né, o nosso corpo, para manter a temperatura interna no ambiente frio, numa neve, por exemplo, ele trabalha mais, consome mais quilocaloria, então o coração trabalha mais, batimento cardíaco ele aumenta. Então, consequentemente, você vai fazer refeições volumosas. A mesma coisa que acontece com o exercício físico. Você está fazendo, aumentou o batimento cardíaco, né? Você trabalhou mais, gastou mais quilocalorias e você vai comer. Né? Então, por isso também não é nada interessante você fazer um exercício físico com intensidade moderada ou alta e depois você não tá se alimentando, né? Você não vai estar tendo uma recuperação ideal. E a angina instável, ela ocorre a qualquer momento. Pode ser no repouso, pode ser no sono, pode ser quando você está dormindo mesmo. Pode ser que daí começou a dar dor no peitoral, então isso aí talvez é inevitável, tá? Mas tudo isso aí acontece quando é consequência de alguma situação. A sobrecarga. O coração ele necessita de volume maior de sangue que as artérias podem fornecer. Isso aí eu estou falando da angina estável, tá bom? E a reversibilidade da angina estável, reversível e não causa danos permanentes ao coração. Essa angina estável. Da angina instável, acontecem maiores complicações. Os riscos para as condições mais letais e distúrbios do ritmo cardíaco. Tá? Então, aí a gente já pode vir uma situação mais crônica, né, que pode estar ocasionando aí por mais tempo. Né? Não seria só no momento. Tá? Então, seria angina instável, aquela que você pode acontecer mesmo quando você está dormindo, quando você está em repouso. Né? Vocês já ouviram falar, teve um amigo meu que teve dor no peito, acordou, estava com o peito dolorido e tal, não sei o que, então é isso que acontece, tá? Então praticamente no repouso ou no sono. Mas a consequência, lembre-se, isso aí não acontece do nada, do zero, né? Isso aí foi consequência de alguma coisa. Vamos falar da dor. A dor, na angina estável, ela é aliviada com repouso, de 2 a 5 minutos. Tá? Então, por exemplo, a pessoa está fazendo exercício físico, né, lá na academia, um exercício com uma intensidade de moderada a alta, uma intensidade legal, e começou a ter a dor no peito. Né? Então, opa, não vai querer continuar a fazer exercício, né, gente? Então, ela vai ter que ter um repouso de 2 a 5 minutos, e outra, não é depois que passou já vai voltar ao treino, né? Então, seria interessante já dispensá-la do treino diário, né, para ver se não vai estar voltando essa angina aí depois. Então, você sempre tem que cuidar com isso aí. Já a angina instável, ela não é aliviada pelo repouso. E ela pode estar sendo aliviada aí demorar mais de 20 minutos, tá bom? Então, esses 20 minutos aí, ele pode perdurar por mais tempo aí também. Quais são os sinais da angina? Dor torácica, retroesternal ou precordial, dispneia,
né? Ou a transpiração excessiva. A dor, ela pode irradiar-se para membros superiores, ombros, mandíbula, estômago. Tá? Então, você pode ver que essa dor ela vai irradiando, ela não fica só aqui no tronco, né? Então, ela vai irradiando para os ombros e tal, enfim. Quais são os sintomas? Sintomas são tontura, palpitações, náuseas e vômitos, peso, pressão, sufocamento, tá? Lembra aquela figura que a gente já utilizou na nossa aula, né? Pele fria, pálida e úmida. Então, entretanto, existem graus de angina, né? Conforme a gravidade da obstrução, os sintomas eles podem variar. Se a obstrução for maior, quanto maior, né, maior vai ser a dor, porque menor vai ser o aporte sanguíneo, beleza? O transporte de oxigênio. E menor também, consequentemente, vai ser a eliminação do CO2 e dos detritos. Tá? Então, agora, se a obstrução ela for menor, então vai ser menor gravidade essa dor no peito. Enfim, gente, da angina. Da angina, como que deveríamos proceder em primeiros socorros? Parece fácil, mas só quando acontecer vocês vão ver se realmente é fácil ou não. Controlar e acalmar o paciente. Tá, então vamos lá. Pensem aqui que esse senhor está tendo dor no peito, né? Não é fácil acalmar o paciente, por causa que, na verdade, ele vai estar desesperado, ele vai estar, não sabe o que está acontecendo, né? Então você vai ter que encontrar alguma forma de acalmá-lo, né? Primeira coisa, mantê-lo em repouso. Manter em posição confortável, tá? Não tente colocar ele em alguma posição que ele fique desconfortável, que ele se mexa, que ele retraia os músculos, né? Retraia os músculos. Então você tenta manter ele numa posição confortável, né? Para ele, não para você, para ele, né? Que ele fique mais à vontade. Informe-se, claro, sempre com orientação médica ou até mesmo com algum familiar de que se ele faz uso de vasodilatador sublingual e se o tem, né, ou se tem uma história clínica, né, que a gente está falando de medicina, tá, gente? Não é o que você está achando, aqui a gente está falando de medicina, beleza? Então você tem que informar sobre esse uso de vasodilatador com a pessoa, com familiares ou até mesmo com o próprio médico dela, né? Verifique os sinais vitais a todos os momentos, tá? Em todos os momentos, respiração, circulação, né? Se a pessoa está responsiva ou se ela não está, e acione o serviço de resgate médico se necessário. Ok? Essa foi a primeira parte de nossa aula, tá? Então vamos voltar para a sala de aula agora e depois continuaremos a segunda parte.